Morning, bom dia, bom dia, bom dia. Chegamos para a nossa mensagem de hoje. Sejam bem-vindos à nossa mensagem de hoje. Bom dia. E um dos conteúdos que eu quero muito trazer para vocês e que eu tenho percebido é essa liberdade que as pessoas têm, completamente errada, que não é uma liberdade. A gente tem que ter muito cuidado com a liberdade que a gente acha que tem. E que muitas vezes a gente fica escravo dessa liberdade que a gente acha que tem. E tudo que você faz para suprir a sua vontade, a sua vaidade, o seu ego, você não é uma pessoa livre. Você está dependente de algo que você não consegue dizer não. São os nossos vícios, são a nossa vaidade que a gente quer sempre suprir e nada mais é que a gente está cada vez mais dando preferência para os desejos da nossa carne. A Bíblia fala muito sobre isso, né? E quando a gente entende e vive na prática, a gente consegue perceber que é exatamente isso, que na verdade a gente nunca teve essa liberdade. E aí eu falo quanto mulher, que a gente também tem essa direção, esse acompanhamento de um movimento que existe completamente equivocado sobre a gente ter a nossa liberdade, a gente fazer as mesmas coisas que os homens fazem. Isso não existe, a gente não deve fazer isso. Isso não é liberdade, isso é a gente se condicionar a uma situação para provar para o outro que a gente é capaz, quando na verdade a gente está se ferindo. Então existe uma diferença que a gente precisa prestar atenção para não se tornar escravo daquilo que a gente deseja e não uma liberdade. Liberdade é você saber que aquilo você ia adorar fazer para amaciar o seu ego, mas por você saber que isso é uma dependência, você consegue dizer não para aquilo. Você consegue simplesmente abdicar daquilo, né? A verdadeira liberdade é você não precisar usar algo para dizer não para aquilo que você realmente não quer. E é muito comum, isso vai muito ao encontro, por exemplo, de quem não consegue dizer não para aquilo que fere, para aquilo que a pessoa não gosta. E quando a gente não consegue falar não, você acaba cedendo e fazendo coisas que ferem você. Que no final do dia você pensa, poxa, que coisa horrorosa fazer isso, que eu não queria ter feito. E são coisas simples, gente, mas é nesses detalhes, quando a gente cede para o outro, mesmo a gente não querendo, a gente está se maltratando. A gente está abdicando daquilo que a gente verdadeiramente acredita. Então é importante sobre isso. E aí eu quero trazer para vocês uma passagem que tem lá em Gálatas 5, bem no início, a partir do verso 1, eu vou falar para vocês do verso 1 ao 13. Mas aqui tem uma palavra muito incrível sobre a liberdade em Cristo, o quanto Jesus, na sua sabedoria, enquanto ele esteve aqui, ele conseguiu nos trazer muitos ensinamentos, muito além do que ele demonstrou, o poder que ele tem de curar, de transformar, de modificar vidas, de salvar, e muito além do que ele fez por todos nós, né, de se sacrificar por todos nós, para que a gente possa ter os nossos pecados perdoados. Muito mais do que isso, né, ele nos deixou grandes ensinamentos. Ele ensinava o tempo inteiro como que a gente deveria lidar com as nossas emoções, com as pessoas, como que a gente deveria fazer esse caminho que ele tanto nos ensinou. E aí uma das coisas que o apóstolo Paulo, que foi um dos grandes evangelistas aqui, e isso está em Gálatas depois, né, depois de Mateus, Marcos, João, e isso foi depois que Jesus foi crucificado, ele trouxe grandes ensinamentos aqui do que ele aprendeu. E foi essencial isso para que a gente tivesse esse norte, essa continuação. E nada mais é do que a nossa continuação aqui também, né? O que a gente faz, o que acontece na nossa vida, o que a gente acredita, a força da nossa fé, a experiência que a gente tem com Deus, a vivência, o quanto a gente, quando deixa Deus agir na nossa vida, ele age de forma grandiosa. E a gente continua essa história, né? O Novo Testamento, quando ele chega nessa parte aqui, a gente continua essa história. Então, eu quero ler para vocês e eu convido, como sempre, medita aqui na palavra, tudo que eu for falando,
imagina o que eu for falando, porque é a forma que a gente tem de se conectar, do Espírito Santo nos trazer a resposta que a gente precisa. Você talvez tenha os seus momentos de oração, e eu espero que tenha, de conexão com Deus, e deve ter algo que você quer muito uma resposta. E a resposta está nessa forma da gente fazer o nosso devocional, a gente imaginar, meditar, se transportar para esse lugar, e certamente alguma resposta daquilo que você está precisando vai surgir nesse momento, em nome de Jesus. Gálatas 5, a partir do verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu já vou falar sobre isso. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhe digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. O circuncidar aqui, ele vem muito do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, para que você fosse para que você demonstrasse que você era seguidor de Deus, que você acreditava em Deus, todos os homens, por exemplo, eles eram circuncidados. E a circuncisão naquela época era uma referência de Deus, né? Só que isso no Novo Testamento não existia mais isso. Jesus já veio para nos trazer, para esclarecer algumas coisas que lá no Antigo Testamento foram necessário acontecer. Por exemplo, não comer determinado alimento, não fazer culto a outros deuses, não fazer alguns rituais que eles precisavam fazer, porque eles estavam passando pelo deserto. E eles ficaram 40 anos nesse deserto. Eles não tinham uma estrutura como o Novo Testamento teve, ou como nós temos hoje. A gente não sabe, naquela época eles não sabiam que doença poderia trazer comendo aquela carne, aquele determinado alimento, fazendo determinadas situações. Como eles não sabiam o que poderia acontecer e não tinha ninguém para salvar eles no meio do caminho, não tinha uma estrutura porque estava no deserto, então eles evitaram, foram feitas várias escrituras evitando que eles comessem determinados alimentos, que eles fizessem determinadas situações para que isso não prejudicasse um deles na saúde na hora de fazer essa travessia, toda essa trajetória. Mas quando Jesus vem no Novo Testamento, ele esclarece essas coisas, ele deixa claro que a gente não precisa ser tão rigoroso com as leis escritas por Moisés, e que os judeus, por exemplo, seguem rigorosamente, que são mais de 600 leis. E tem alguns judeus que seguem até hoje, e não tem problema seguir, né? Não comer carne de porco, não comer determinadas coisas, ter o sábado como o único dia que eles não podem trabalhar. Então Jesus, quando ele veio no Novo Testamento, ele esclareceu essas coisas, para que a gente não se afaste dele usando apenas a referência das leis. Quanto mais eu fico rigorosa aqui, e isso vale para tudo na nossa vida, gente, tudo que a gente se baseia num papel, numa lei, e a gente é irredutível, a gente não consegue se comunicar com as pessoas, você se afasta de todo mundo, porque para você o que vale é o que está ali, é o que está escrito, não tem outra forma da gente conversar. Então, o que Deus está nos trazendo, Jesus no Novo Testamento, é justamente dizendo, eu estou aqui para esclarecer. Você pode comer a carne de porco, você pode comer determinados alimentos, você tem que não... existe uma passagem, por exemplo, no Novo Testamento, que eles cobram o Jesus porque os seus discípulos não lavam as mãos antes de se alimentar. E aí Jesus fala veementemente com eles, ele deixa claríssimo, ele fala, por que vocês se apegam a essas leis ao invés de vocês prestarem atenção no que eu estou fazendo? Vocês estão se afastando de Deus, vocês estão se afastando de mim. Porque vocês estão tão rigorosos, tão quadrados dentro das leis e criticando e apontando o dedo para o outro, e você não olha para si, você não tem contato mais comigo, você não fala comigo. Então tudo que a gente torna tão quadrado dentro daquela situação, a gente não consegue enxergar as possibilidades que tem à nossa volta e a gente não consegue se conectar com Deus. Então quando ele fala sobre isso, sobre o circuncidado, ele está dizendo assim, você não precisa mais fazer isso, você não precisa circuncidar para dizer que acredita em mim, você só precisa falar comigo. Você tem o Espírito Santo habitando aí em você. Você precisa ter tempo comigo. Você precisa ter intimidade comigo. Eu sou seu pai, você é minha filha, meu filho. Então conversa comigo. Não adianta você dizer que me conhece, que vai no culto, que fala de Deus, mas você não tem tempo comigo. Você não conversa comigo, você não tem intimidade comigo. Eu não quero que você se apegue nas leis, eu quero que você tenha tempo comigo. Porque quanto mais tempo eu tenho com Deus, mais eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. E isso, gente, é o suficiente para você entender o que é certo e o que é errado. É o suficiente para você saber o que é caráter de Deus.
E você se molda nisso, sem precisar estar lá num papel e uma caneta tentando entender o que é certo. Ah, deixa eu ver, eu posso fazer isso? Vamos lá nas leis. É você e Deus, entende? Então, cuidado com o que você tem tão rigoroso aí na sua vida que você não consegue ter uma flexibilidade e se afasta de Deus. Então, quando ele fala sobre isso no verso 3, no verso 2, ouçam bem o que eu, Paulo, que é o apóstolo Paulo falando, lhe digo: caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Ou seja, você está achando que você é filho de Deus só porque você está circuncidado. Mas filho de Deus é quem tem contato com Deus, é quem conversa com Ele, quem tem intimidade com Ele, quem tem o Deus como seu fiel e único Salvador. Verso 3. De novo, declara todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Entende? Ele está reafirmando isso. Você que quer cumprir rigorosamente a lei, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Mas cadê o tempo com Deus? Cadê a intimidade? Cadê a sua conexão, a sua oração, o seu devocional? Você está se distanciando de Deus. Quando você quer pregar a lei, quando você quer ditar ordem para os outros, quando você quer apontar o dedo para o outro. Verso 5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Olha o que ele está trazendo aqui, gente. Ele está deixando claro. Eu gostaria demais que vocês entendessem e meditassem nisso aqui comigo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o que Jesus o tempo inteiro nos trouxe a palavra dele, o ensinamento dele no Novo Testamento. E é o que Deus quer de todos nós. O que ele está querendo dizer é: pare de ficar procurando alguma justificativa para você acreditar em mim. Sabe aquelas pessoas que precisam de prova, precisa de documento? Deixa eu entender, eu preciso de mais, me convence. Primeiro ele está querendo dizer aqui, nenhum cristão aqui precisa convencer ninguém de Deus, que Deus existe. Deus não precisa de publicidade, Deus não precisa de advogado para defender ele, Deus não precisa disso. Ele só precisa que você confie nele, que você fortaleça a sua fé, que você converse com ele, que você tenha tempo e intimidade com Deus. Porque quando você entrega a sua vida a ele e ele já tem um plano para sua vida. Ele já sabe como que você deve fazer. Se você está com algum problema, alguma dificuldade hoje na sua vida, você não precisa buscar alguma referência. Será que Deus mesmo vai atender isso que eu vou pedir para ele? Quem pode me provar que ele existe? Você não precisa de nada, você não precisa de nenhuma lei para isso. Você só precisa confiar, entregar a sua vida a ele e confiar, ter a sua fé cada vez mais forte e renovada. É o suficiente para você ter isso. Quando você tem isso, você passa a ter experiência sobrenatural, contato, intimidade com Deus e o Espírito Santo de Deus ele fortalece, ele nasce dentro de você, que ele já existe. Quando todos nós já temos o Espírito Santo, a gente só não despertou ele dentro de nós. E isso é o que faz a gente ter o discernimento do certo e que é errado. Faz a gente entender quando é Deus falando com a gente e quando é outra coisa falando e a gente acha que é Deus e não é. Então, quanto mais tempo você tem com Deus, mais você desperta o Espírito Santo habitando aí em você e você tem discernimento, você tem conhecimento, você consegue dizer não com a paz do seu espírito. Você está passando por um problema, você está tão conectada com Deus que você deita e dorme, porque você sabe que Deus está agindo em todas as coisas na sua vida. Então você só precisa confiar quando ele traz essa passagem aqui, porque em Cristo Jesus, nem o circuncidado ou o incircuncidado, você não precisa de nada disso. Tem efeito algum, não é isso. Mas sim a fé que atua pelo amor. Ame a Jesus, deixa a sua vida na mão dele. Entenda que só ele é capaz de transformar, de curar, de modificar, de acalmar o seu coração, a sua ansiedade, a sua preocupação. É Deus. Tenha fé, fortaleça a sua fé, porque ela abre o seu caminho, ela abre a sua visão, ela traz um discernimento que sozinha você não tem. Entenda isso, sozinha você não tem. A gente precisa resgatar o nosso espírito, a gente precisa resgatar a nossa conexão espiritual. E para isso, a gente precisa enfraquecer a nossa carne. O que é enfraquecer a nossa carne? É a gente dizer não para os nossos prazeres momentâneos. É a gente entender que aquilo vai me saciar por alguns segundos. Deus me completa pela minha vida inteira, pela minha caminhada.
quando eu dou esse espaço, quando eu tenho essa conexão com Ele, eu tenho discernimento, eu consigo entender, quando eu vivo essa experiência, eu consigo entender o que de fato é a minha experiência com Deus e o que é viver com essa confiança, essa segurança que Deus está comigo, me protegendo, me guiando, me direcionando, me trazendo visão que muitas vezes eu não tenho quando eu vivo autossuficiente, achando que eu sou autossuficiente. Aí no verso 7, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Isso aqui ele está muito falando sobre o espaço que a gente dá para as pessoas entrarem e invadirem a nossa vida e conduzir a forma como você deve fazer a sua própria vida. Quando você deixa alguém que tem o poder da comunicação e da persuasão convencer você de fazer algo que você não quer, essa pessoa está pecando e você também. Essa pessoa está errando e você também. Porque você, de novo, está deixando a sua confiança, a sua vida, a sua esperança na mão de alguém e não de Deus. Você está confiando nessa pessoa. Por isso que a gente se decepciona com muita frequência. Aí no verso 11, irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Olha o que ele está querendo dizer. Sabe aquelas pessoas que têm a sua mente quadrada e ela está baseada numa lei? Ele está dizendo assim, toda pessoa que está lá tentando convencer você de alguma coisa baseado num papel, ela ainda tem uma vida de perseguição, ela ainda tem uma vida de dor, ela ainda tem uma vida de sofrimento. Por quê? Porque ela não tem contato com Deus. A única coisa que ela tem é distanciamento de Deus, porque ela está baseada no papel. Ela não tem intimidade, ela não tem convivência com Deus. Gente, tem muitas pessoas, e talvez você seja uma delas, ou conheça alguém, que se criaram no meio cristão, dentro da igreja, tem conhecimento de Deus, conhece muito sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre passagens da Bíblia, mas nunca teve nenhuma experiência com Deus, não conhece Deus, não tem tempo de oração com Deus, não tem conexão com Deus. E conexão com Deus é você ter o Espírito habitando em você, com uma força, com uma luz, e entenda, todos nós temos isso, a gente só precisa fortalecer essa luz. Sabe o nosso celular maravilhoso que a gente tem todos os dias? Ele funciona e esse celular, ele nos alcança em todos os lugares do mundo. Ele nos leva para o lugar que você quiser, o nosso celular. Mas para isso, todas as noites, você precisa conectar ele. Você precisa colocar ele para recarregar a sua bateria. É assim conosco, com todos nós. Para que a gente possa fortalecer o nosso espírito, para que a gente possa ter cada vez mais a nossa conexão com Deus, o nosso discernimento, alcançar o que a gente quiser, ter o conhecimento, ter o discernimento, ter a noção do nosso caminho, da direção, a gente precisa se conectar com o nosso espírito, com Deus. A gente precisa se conectar. E ele é de graça, esse Wi-Fi é de graça, só que a gente precisa parar o nosso tempo e fazer oração, conversar com Deus, ter tempo com Deus. A gente cuida de um celular e a gente não cuida da gente. Não existe uma vida coerente, uma vida com valores, com princípios, com dignidade, com honestidade, com prosperidade, sem uma conexão espiritual, sem você ter uma conexão com Deus. Não existe. Pode olhar para a sua vida, se você não tem essa frequência de conexão com Deus, se você não tem tempo e intimidade com Deus, olha para alguma área da sua vida, ela vai estar faltando em você, essa área. Tem alguma coisa que você não está feliz. Você pode estar realizado em uma área, mas em outra vai estar faltando. Por quê? Porque você não se conecta com quem você deveria se conectar. Você não tem esse tempo com Deus. Então, assim como a gente cuida do nosso celular, a gente tem que cuidar da nossa vida. E a nossa vida, ela só vai ter sentido quando a gente tem uma conexão espiritual muito ativada. Ative a sua conexão através da oração, do devocional, da leitura da Bíblia. É assim que a gente faz. E aí no verso 11 ele diz... no verso 12, quando a esses que o perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo.
Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Essa passagem aqui é maravilhosa. Olhem depois na sua casa, anota aí, Gálatas 5, o verso 13, do verso 13 ao 14. Leia isso com muita atenção. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Gente, quem não consegue abrir mão das suas vontades é escravo disso, da sua vontade. E olha para as coisas mais simples. O que você não consegue fazer que você procrastina todos os dias? Que você colocou lá em janeiro desse ano como um objetivo. Esse ano eu vou ter uma alimentação melhor, esse ano eu vou parar de comer açúcar, esse ano eu vou diminuir o meu café, esse ano eu vou tomar mais água, esse ano eu vou começar uma atividade física. O que você colocou como objetivo que até agora você não conseguiu cumprir? Sabe o que é isso? É vontade da sua carne. É você dizer, eu não tenho domínio sobre mim, eu não tenho domínio do meu espírito, eu não tenho domínio do meu corpo, eu cedo para qualquer vontade, para qualquer prazer momentâneo. Quando você faz isso com você, você dá a liberdade para as outras pessoas fazerem o que quiserem da sua vida. Você não tem domínio de você. Para que você tenha autocontrole, e é para tudo, entendam isso. Autocontrole emocional, você não precisa fazer um curso sobre isso. Você não precisa de um coach para fazer isso. Para dominar suas emoções, para dominar sua fala, para você ter respeito pelo outro, para você perdoar, para você fazer o bem para alguém. Você só precisa fortalecer o seu espírito. Quando você faz isso, não tem ninguém que consiga tirar você do sério, que consiga xingar você e você se sentir diminuído, você se sentir inferior, você se sentir a pessoa que não é capaz. Não tem ninguém que vai dizer isso pra você, que vai ofender e vai fazer você perder o seu tempo pensando nisso, porque você já se conhece tanto, você é tão fortalecido no seu espírito, que não tem problema nenhum a pessoa falar o que ela quiser sobre você. Você tá em paz com isso. A gente não luta com algo que já está explícito que é verdade. A sua vida passa a ser transparente, na luz, com a verdade absoluta, porque você está caminhando com o seu espírito fortalecido e não tem ninguém que invade a sua vida sobre isso. Então tenha domínio. Quando ele fala sobre isso, vocês foram chamados para a liberdade. O que é essa liberdade? É o Espírito Santo habitando em você. Mas não deem liberdade para a ocasião da vontade da carne. O que é a vontade da carne? É aquilo que eu não consigo dizer não. Quando eu não consigo dizer não para um prazer momentâneo, eu sou escravo daquilo. Tem escravidão pior, gente, do que você não parar com o vício que você tem? E atenção, mulheres, eu estou preparando um material maravilhoso. Mulheres solteiras e mulheres que são mães de meninas, de jovens, de adolescente. Hoje nós temos acesso a tanta coisa que estão sendo normalizadas e que isso você está sendo escravo desse tipo de coisa. A gente fala muito de pornografia para os homens, mas existe uma pornografia silenciosa na vida de todas as mulheres e que acha que de uma forma inocente ela está caminhando para um conhecimento sobre a sua vida sexual. E isso não é conhecimento. E isso é você criar um vício na mesma proporção da pornografia. E eu vou trazer isso muito completo para vocês, um vídeo importantíssimo para a gente olhar com muita atenção para algo que ninguém está falando. Ninguém está falando. Isso é muito sério. É por isso que a gente olha na internet. Eu vi esses dias um vídeo que eu achei absurdo, lamentável. Uma pessoa super conhecida na mídia, de artista, falando sobre isso. Talvez muitas de vocês devem ter visto. Falando que estava criando a filha dela para o mundo. Eu já falei isso para vocês, né? Cuidado com a palavra estou criando para o mundo. Crie para o reino de Deus. Criar para o mundo é ser escravo das suas vontades. É se afastar de Deus. E é ser uma pessoa completamente desamparada, desestruturada. Entregue as suas emoções aos outros. Não faça isso. Você está cometendo um crime com seus filhos. Quando você deixa criar para o mundo. E ela falou a seguinte frase. Que a filhinha dela de 3 anos, ela estava criando para o mundo. Que ela vai fazer o que ela quiser. E que esses dias, ela tá criando tanto assim, que a filhinha dela tava com uma bonequinha e que ela falou pra filha dela. A mãe falou pra filha, falou, filha,
a sua, sei lá, falou o nome da bonequinha, tá sem calcinha. E a filha dela, de 3 anos, falou o seguinte para ela: mas ela não vai usar calcinha. Ela é livre. Uma criança de 3 anos. E aí ela falou toda orgulhosa, ela falou: é verdade, ela é livre e eu vou deixar minha filha se criar desse jeito porque ela vai fazer o que ela quiser e ela já entendeu isso com 3 anos. Agora se transporte, eu gostaria de entender você que tem filha, isso vale para os homens e para as mulheres, que tem uma filha mulher e que você olha a sua filha como adolescente saindo sem calcinha de casa e dizendo que ela é livre. O que você acha que ela vai ter? Proteção? Ela vai ter alguém protegendo ela? Ela vai ter alguém respeitando ela? Então a gente tem que parar, gente, de olhar para a liberdade como algo que é completamente equivocado. Isso não é liberdade. Isso não é conquista de espaço nenhum. Isso não é poder. Isso não é autonomia da sua vida. Então a gente tem que ter muito cuidado com o direcionamento que a gente está tendo da nossa vida e para quem a gente tem o dever de dar educação. Então, ter filhos, de fato, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade, coisa que as pessoas não estão tendo mais. É muito fácil deixar criar para o mundo. Então, não tenha, se você não tem a responsabilidade de educar. E só quem tem a figura de masculina dentro de casa sabe o quanto é diferente a forma como você tem o olhar para o mundo quando você teve o respeito de um homem dentro de casa, respeitando você, protegendo você. Hoje eu consigo agradecer eternamente por eu ter, dentro da minha casa, sempre teve a figura do meu pai e do meu irmão para defender, que na época eu ficava odiada com aquilo que me impedia de fazer um monte de coisa. Hoje eu consigo ver que por causa daquele posicionamento deles, eu consigo dizer não. Eu consigo saber o que é certo e o que é errado. Eu consigo entender a forma que eu devo sair vestida de casa. Isso não ache que é liberdade você fazer o que quer, usar o que quer, fazer o que quer da sua vida, do seu corpo. Isso não é liberdade, é escravo de uma ideologia, de algo que alguém, uma bandeira que foi levantada e você não pensa sobre isso sozinha, você só está aderindo a uma opinião que ela não é sua. Então a gente tem que ter muita consciência sobre isso. Eu só vou repetir aqui, mas usem a liberdade para dar. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E a maior de todas as leis é o amor. Quando ele fala sobre isso, ele também está deixando claro que eu não consigo fazer uma mudança na minha vida, eu não consigo ajudar o outro, eu não consigo perdoar sem eu ter minimamente um amor pelo outro. Sem eu conseguir ter um espírito habitando em mim para que eu possa ter, no mínimo, o amor pelo outro, né? E o amor nada mais é que eu me colocar, ter a compaixão, me colocar no lugar de outra pessoa e entender que, no final das contas, eu consigo ter a minha vida muito moldada nos valores de Deus. E os valores de Deus é eu conseguir olhar primeiro para mim e pensar assim, o que eu ganho com isso fazendo uma vingança? Brigando com alguém, discutindo com uma pessoa, deixando a pessoa constrangida sobre determinada situação. O que eu ganho com isso? Eu não ganho nada com isso, pelo contrário. Eu ganho amargura, eu ganho ódio, eu ganho vingança. Eu não preciso disso, eu preciso ficar em paz. Então, para que eu possa ficar em paz, eu preciso perdoar essa pessoa, eu preciso ajudar essa pessoa, eu preciso orar por ela. Então, a gente precisa se conectar de uma forma verdadeira. E para isso, gente, é conexão. Então tenha conexão divina com Deus, se conecta com Ele, entenda cada vez mais a importância de você fazer essa oração, de você ter essa intimidade com Deus e criar isso como um hábito necessário. Assim como a gente tem aquele hábito de tomar banho, escovar os dentes e se alimentar e dormir, oração e tempo com Deus faz parte disso. Não tem como você fortalecer o seu espírito sem ter uma conexão com Deus. E é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Você aprende a ter discernimento, a ter conhecimento, a entender o que Deus tem no seu caminho. Você acalma o seu coração, essa ansiedade, esse medo, essa preocupação que você tem, você acalma no seu coração, porque você tem tanta confiança e a sua fé em Deus que você consegue discernir, você consegue caminhar e entender aquilo que Deus tem para sua vida. Então se conecta com Ele. Tá bom? Essa mensagem vai ficar salva lá no nosso devocional, no canal Instantes Reais no YouTube. Daqui a pouquinho vai estar lá para você assistir novamente, para você compartilhar com alguém e compartilha.
Seja você a pessoa que não compartilha o conteúdo da fofoca, da vida alheia, das pessoas que estão falando mal uma das outras. Compartilhe um conteúdo de verdade. A gente sabe o valor que a gente tem quando os nossos amigos ou conhecidos compartilham o conteúdo com a gente. Observe o tipo de conteúdo que você recebe no seu WhatsApp e no seu direct do seu Instagram. O tipo de conteúdo que você recebe é o tipo de relacionamento que você está tendo na sua vida. Se você só tem pessoas compartilhando fofoca, a vida alheia e mensagens ruins com você, de deboche, de fofoca, é isso que você tem na sua vida. Então seja você a pessoa que compartilha um conteúdo de verdade, que vai edificar a vida de alguém, que vai transformar a vida de alguém. Assim, até a pessoa que recebe a sua mensagem, ela vai entender, nossa, a Michelle tá diferente, tá compartilhando esse tipo de conteúdo, que legal, que bacana. Até ela vai começar a evitar o que ela compartilha de fofoca. Sabe por quê? Porque fofoca não ajuda a vida de ninguém. Pelo contrário. Você já percebeu que todo mundo gosta de uma fofoca, mas ninguém gosta do fofoqueiro. Isso foi o Thiago Brunet que falou e eu achei incrível isso, e é verdade. Todo mundo adora uma fofoca, mas quando você recebe a fofoca, você vira as costas e fala, nossa, nem vou mais falar com essa pessoa, porque fofoqueiro ele me contou essa história. Você adorou a fofoca, mas você odeia o fofoqueiro. Então não seja você o fofoqueiro, porque a pessoa que recebe uma fofoca sua é isso que ela pensa de você, que você não tem nada pra fazer e você só sabe criticar e fazer fofoca do outro. Então compartilhe um conteúdo de verdade. Esse é um bom sinal para você ver o tipo de relacionamento que você está tendo na sua vida. Observe os conteúdos que você recebe. Então seja você a pessoa a compartilhar conteúdo de verdade. Um beijo grande, fiquem com Deus. E essa mensagem vai ficar lá no Instantes Reais, no meu canal no YouTube. Fiquem com Deus.